Você já viveu a experiência de perceber que alguém não foi com a sua cara? Ou que a sua presença estava incomodando? Eu vivi uma experiência muito interessante há alguns anos atrás, quando fui desenvolver um trabalho de consultoria numa rede de lojas com aproximadamente 80 colaboradores. E no primeiro dia de apresentação do projeto, de como iria se desdobrar todo o nosso trabalho, é, eu reuni todos os 80 colaboradores e percebi ali que um dos líderes não foi com a minha cara. Ou pelo menos a minha presença estava incomodando profundamente. E estava visível pela expressão corporal, pelas provocações. O que é interessante nessa minha observação é que durante todo o desenrolar do meu trabalho, que demorou um tempo considerável, demorou meses para poder se desdobrar todo o trabalho e a gente alcançar os objetivos que precisaria alcançar, houve momentos que eu trouxe essa pessoa para frente sem que ela percebesse e deixei ela assumir o comando por várias vezes no processo de treinamento, de capacitação. Houve situações em que eu tirei o meu blaze, dei para este líder e ajudei a vestir o blaze, porque estava chamando tanto a atenção que eu canalizava muitas vezes ali e trazia ele para o centro das atenções e deixei que ele conduzisse vários momentos, em várias situações, quando tive a oportunidade. Quando eu finalizei a consultoria e recebi os valores pelo meu trabalho desempenhado, eu resolvi visitar este líder e bati na porta da matriz que ele ficava, da filial que ele ficava, e ele me recebeu assustado, e aí eu olhei nos olhos dele e disse, eu concluí o meu trabalho, mas eu não poderia voltar para a minha realidade sem te ouvir. Eu gostaria de saber quais as razões que te levaram a ter os comportamentos que você teve ao longo desses meses de trabalho. Nós não nos conhecemos, pelo menos há meses atrás foi a primeira vez que eu lhe vi. Isso significa dizer que eu nunca passei pela sua vida. E se eu nunca passei pela sua vida, eu nunca lhe causei mal, porque nós não nos conhecemos. Então não existe matéria de fato para você ter raiva de mim. E eu gostaria que você me ajudasse a entender qual é a raiz da sua raiva para que você tivesse o comportamento que você teve ao longo desses meses comigo. Você poderia me dizer? Ele assustou-se com o questionamento, mas respondeu da seguinte forma: na verdade, você atrapalhou o meu projeto e realmente eu fiquei com raiva de você. Porque eu havia falado para o meu patrão que eu conseguiria desenvolver o trabalho que você estava desenvolvendo. Não precisava ele contratar uma consultoria externa. Eu daria conta de resolver o problema para ele. Só que ele resolveu contratar você. Então você foi um obstáculo no meu objetivo. Por isso, eu fiquei chateado com você. Naquele momento, eu levantei, estendi a mão, agradeci a ele pela sinceridade e reconheci ali, né, diante dele, eu estou com a minha consciência tranquila, porque, na verdade, o problema não sou eu, o problema é você. E essa situação interna que você tem que resolver com você mesmo, ninguém poderá alcançar se você não permitir. Muito obrigado pela sua sinceridade e sucesso na sua jornada profissional. O que que essa situação, né, que eu vivi diz para você? Como você reagiria diante de uma situação dessa? Ou como você reage quando você percebe que alguém não foi com a sua cara? Quando você percebe que alguém, de alguma maneira, está tentando te prejudicar? Só que você tem a consciência tranquila de que você nunca fez mal para essa pessoa. E se você nunca fez mal, não existe matéria de fato para o comportamento, muitas vezes de indiferença. Quando nós entendemos que existem comportamentos de pessoas que convivem conosco em que elas projetam alguma situação não resolvida dentro delas, de fracasso, e elas vão tentar encontrar um culpado, isso é libertador. Isso nos ajuda de uma maneira extraordinária a entender
que a empatia exige realmente muito mais do que se colocar no lugar do outro, escutar esse outro para poder tentar compreender o que esse outro está vivendo. Foi o que eu fiz. Eu não alimentei raiva, eu não alimentei absolutamente nenhum tipo de ódio, porque eu não conhecia aquela pessoa. E todo o comportamento durante as capacitações, durante as reuniões, durante os treinamentos, todas as provocações eram manifestações de um comportamento de alguém que não estava resolvido, de alguém que precisava de respostas e que essas respostas não viriam de mim. E que estava totalmente bloqueada a qualquer tipo de aprendizado, porque estava mergulhado numa raiva de uma resposta que ela não teve de um empresário, mas que eu estava ali atrapalhando a proposta dele. No entanto, somente esta pessoa sabia. Isso é importante a gente compreender. Às vezes, as pessoas irão nos tratar de uma maneira que a gente não gosta, e às vezes aquele comportamento não é pessoal, não é contra mim, mas na verdade é apenas uma projeção. É encontrar um culpado para algo muitas vezes que aquela pessoa não conseguiu ou fracassou. Esse exercício, ele é necessário nas nossas relações e nos ajuda a minimizar, nos ajuda a não adoecer, nos ajuda a colocar a cabeça no travesseiro e dormir de forma tranquila, né? Ou tranquilo, por saber que a gente não passou por cima de ninguém, que a gente não feriu ninguém, que a gente não machucou ninguém. E muitas vezes aquela pessoa tem alguma predisposição de indiferença e às vezes a gente não sabe a raiz. Tem situações que nós não vamos saber a raiz. O importante é saber, você não fez mal, você não maltratou, não existe matéria de fato para a pessoa te odiar ou ser indiferente contigo. Se não existe, o problema está nela e não em você. Talvez esta história, esta situação que eu vivi possa te fazer refletir, quem sabe, né, te ajudar na tua tomada de decisão e nas tuas realidades diárias, para que você possa, então, melhorar ainda mais o seu processo de autoconhecimento. Um grande abraço do Ronaldo Ferreira.